Hoje, a liturgia também nos fala da partilha, os gestos e os sinais que o Senhor realizou diante daquela grande multidão, daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Como nós estamos percebendo, os evangelhos deste dia nos fala Jesus indo para lá, indo para cá, sempre em movimento, anunciando, pregando. E de repente aquela multidão procura Jesus e não o encontram. Não o encontrando, eles vão procurar. E ao procurar, eles encontram o Mestre. Tanto é que eles chamam Jesus de como? Rabi. Se for traduzir a palavra Rabi, quer dizer Senhor. Rabi, Senhor, Mestre, aquele que ensina, professor. Então perguntaram, e Jesus, quando eles fazem essa pergunta, Jesus disse assim: em verdade eu vos digo. Olha aqui, o Senhor, ele coloca o dedo na ferida. Vocês estão me procurando porque comestes e ficastes satisfeitos. Então aquela grande multidão, não podemos generalizar, mas podemos ver que no meio da multidão tinham aqueles que estavam realmente seguindo Jesus. Estavam interessados na mensagem que o Senhor estava anunciando. Eles estavam interessados na grande novidade que o Senhor estava proclamando, que é o reino de Deus que se faz presente. O Deus que caminha com o povo, não um Deus que está à parte, distante ou acima do povo, mas é um Deus que caminha com o povo. Tanto é que é um Deus que caminha com o povo. Ele enviou o seu Filho, como nos fala o Evangelho, como o pão que desceu do céu, como o maná que o Senhor mandou lá no deserto, que nos fala a Escritura, pois o povo clamava pão e Deus mandou pão. O povo clamava por carnes, Deus manda as cordonizes. O povo está com sede e Moisés bate 2 vezes na pedra e sai água. Tudo aquilo que o povo pedia, Deus concedia. Mesmo assim era um povo que murmurava. Tanto é que aqui eles estavam reclamando do quê? Das carnes, das panelas de carnes, da cebola do Egito, da fartura que eles tinham quando eram escravos. Veja aqui, é interessante ver como é o comportamento nosso, da humanidade e do ser humano. Mesmo diante de tantos prodígios, de tudo aquilo que o povo estava sofrendo no Egito, Deus ouve o clamor do povo e os liberta através de Moisés. E ao libertar, o povo vai encaminhada rumo à terra prometida. E justamente entre essa caminhada, ali que eles sentem o que era estar no deserto. Mas Deus não os abandona, os acompanha como uma nuvem, os cobrindo com sua sombra. E essa multidão que estava seguindo Jesus, eles não estavam, como eu já falei, não todos. Muitos estavam procurando Jesus, por quê? Porque ele saciava a fome. Domingo passado, lembra? Jesus multiplicou os pães e todos comeram e saciaram. Daquilo que sobraram, recolheram quanto? 12 cestos.
E Jesus ele fala, para que ficasse saciados, o Senhor chama a atenção deles e chama a atenção de cada um de nós. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E esse alimento que permanece até a vida eterna não é o pão que nós comemos todos os dias, mas o pão Jesus Cristo, que desceu do céu, como nos fala aqui, para saciar a fome de todos nós. E a fome que o Senhor vem saciar não é a fome material, isso sim, faz parte, mas a fome desse encontro definitivo com Deus, nosso Pai. Por isso que o Senhor nos fala, esforçai-vos para alimentar do alimento que não se perece, o alimento que nos dá a vida eterna. E Jesus relata o que aconteceu no deserto, ou melhor, os nossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Aquele que come o pão, que é Jesus Cristo, permanece para a vida eterna. Clamemos, irmãos, a Deus nosso Pai, neste mês vocacional, que o Senhor continue enviando operário para a sua messe. E o serviço é muito, mas os operários são poucos, e muitos são chamados. Desses que muitos que foram chamados, poucos foram os escolhidos. Se me perguntarem por que poucos foram escolhidos, eu não sei. Que nem a minha turma de seminário, nós começamos em 48. Dos 48, 4 ordenaram padre. E o resto? Não sabemos, é mistério, né? E esses 4, eu acho que eram os piores. Estava eu lá também, né? Justamente para Deus fazer a sua obra na sua vida. Então, o Senhor ele retira os ministros do meio do povo para fazer grandes obras, para que sejam os dispensadores do pão da Eucaristia, sejam dispensadores do pão da palavra, dispensadores do sacramento, principalmente o sacramento da cura, que é o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da confissão, o sacramento que confirma, ordena, que é a da ordem e do matrimônio, e assim por diante, irmãos. Por isso que a presença do presbítero da comunidade, ela é importante, como é importante a presença de vocês aqui. Louvemos e bendizemos a Deus, irmãos, por esse tempo maravilhoso que nós estamos passando, por esse período, uma nova primavera está surgindo entre nós, com a diminuição do vírus, graças a Deus. Nós passamos mais de um ano na tormenta, na tempestade, e hoje o Senhor ele toma as rédeas, ele toma o comando, e vai levando a sua barca, que é a sua igreja, com segurança, é o que nós queremos. Rezemos pela igreja, pelos ministros e também pelos vocacionados. Sabe da onde que vem a vocação, irmão? Lá de casa, hein? Lá de casa. Não vai querer aqui não, mas lá de casa. É os pais, os filhos, vivendo o cristianismo de uma maneira radical. Clamemos, irmãos, a Deus Pai, para que todos nós sejamos revestidos do homem novo, para que possamos procurar sempre o verdadeiro pão que é Jesus Cristo, e que assim seja. Amém.